O relatório da investigação da Polícia Federal apresenta uma conversa entre dois coronéis que reclamam da falta de apoio do alto comando do Exército à tentativa de golpe de Estado e afirmam: duvido que em 64 esses esquerdistas tinham tanta liberdade de manobra quanto tem agora. A cara de pau, né? Vamos falar mais sobre isso com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Bruno Silvestre, boa tarde. Para mais uma matéria, né? Opa, chegou teu áudio. Chegou. Tá me ouvindo bem? Tô. Show! Então, esse caso que a gente tem, eu vou começar até falando que para o pessoal ler, né, sobre a história do Brasil e ver que o Jango ele teve uma opção de resistir ao golpe militar, só que ia ser um banho de sangue. Inclusive, os familiares dele falam sobre isso, né? Que ele escolheu não fazer um banho de sangue no Brasil. Então, é muito engraçado eles menosprezarem a, entre aspas, força da esquerda, né? Então, já começa a ser um absurdo por aí. Primeiro, a gente tem que começar falando que é isso que o nosso exército pensa da democracia brasileira, que é, na hora que eles quiserem, eles dão um golpe. Isso é um problema muito sério que a gente tem. E o Bolsonaro, ele, na verdade, ele é só a tampa do bueiro, que o esgoto é muito mais profundo. Então, assim, é importante a gente entender que figuras como Hitler, como Bolsonaro, como o velho da van, são pessoas que elas estão aí para emanar a sua opinião, a gente saber quanto absurdas e execráveis são essas opiniões e entender que existem pessoas que apoiam esse tipo de pensamento, mas que estavam ocultas por não quererem se comprometer. Mas agora que tem, entre aspas, um líder, né, eles seguem a manada nesse sentido. Então, eu começo dizendo o seguinte: tudo o que a gente vai passar a falar agora, que a gente vai mostrar, são pessoas que não representam o Brasil, são pessoas que não defendem o Estado democrático de direito. E ao final desse corte, eu recomendo que todo mundo assista até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês a solução que eu acredito que é não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo, tá? Então, segura até o final. Ana, então vamos mostrar primeiro aí a matéria. Ela é grande, mas eu acho que vale a pena a gente ir conversando com ela, porque são mais de 880 páginas de investigação, né? Então, se você puder dar uma lida pra gente, vamos lá. Vamos lá. Coronéis mostraram saudosismo de 64 e criaram gabinete de ódio militar. Matéria de Ana Paula Bimbati e Felipe Pereira, do UOL. Tá lá, mensagens trocadas entre dois coronéis do Exército demonstraram saudosismo do golpe que levou os militares ao poder em 1964. Conversas que integram o relatório final da investigação da Polícia Federal revelam que ambos usaram as redes sociais numa campanha para hostilizar oficiais contrários ao golpe em 2022. Resumo do que aconteceu. Conversa entre os coronéis começa com críticas à falta de apoio do alto comando do Exército à tentativa de ruptura democrática. Aspas lá, duvido que em 64 esses esquerdistas tinham tanta liberdade de manobra quanto tem agora, escreveu o coronel Fabrício Bastos, integrante do Centro de Inteligência do Exército. Na sequência, Bastos defendeu a prisão dos ministros do TSE e do STF. Caraca. O oficial do Exército ainda reclamou da falta de iniciativa do então presidente Jair Bolsonaro, do PL, hoje apontado pela Polícia Federal como líder da trama golpista. As mensagens foram enviadas em 16 de outubro de 2022, antes do segundo turno da corrida presidencial vencida por Lula, do PT. Exato. Ana, vamos só dar um pause e eu vou falar disso e a gente continua na matéria. O que acontece é o seguinte, vocês podem reparar que a ideia deles é de golpe com ou sem Bolsonaro. E a ideia é, Bolsonaro está sendo fraco por não fazer o que a gente quer. Isso, comparado e juntado com a Lava Jato, só mostra que repetiu-se 64, que foi o quê? Um financiamento dos Estados Unidos
ao golpe militar no Brasil. Você tem uma coisa, olha só, gente, a primeira vez que eu usei o ChatGPT tem mais ou menos 1 ano e meio. E eu perguntei pro ChatGPT se ele sabia o que era a Operação Brother Sun. Ele dizia que ele não sabia. E aí eu fui fazendo perguntas, e ele dizia que não existia. Até que eu peguei a tese de mestrado de uma americana, de uma estadunidense, né, melhor dizendo, que fez um estudo sobre isso e que ela conseguiu documentos oficiais, aí eles diziam, não, pode ser que tenha havido uma coisa assim dessa forma. Ou seja, a questão é, gente, o vitorioso conta a história. Nós tivemos um golpe, nós sofremos um golpe, nós tivemos aí 30 anos de prejuízo para a nossa nação, e esse pessoal quer contar a história. Aqui nós tivemos um apoio dos Estados Unidos à Lava Jato, a destruição da indústria brasileira como um todo, e, em sequência, nós tivemos o impedimento do Lula ser candidato à presidência. Ou seja, conseguimos barrar. Aí, beleza, ele se recupera, vem depois. Não, agora a gente tem que dar golpe porque não dá mais. Ou seja, é um interesse muito claro em destruir a nação brasileira. Então, ou seja, esse pessoal que se chama patriota é um bando de hipócrita, não tem patriotismo. O que tem é um interesse individual de prejudicar a nação como um todo. Porque a nossa nação, ela é rica em recursos naturais, ela é rica em povo que gosta de trabalhar, ela é rica em um monte de diversidade. Só que o que acontece? A gente tem esse estigma de que a gente tem que ser, na divisão mundial do trabalho, os fornecedores de matéria-prima. Nada mais do que isso. É como se a gente ainda fosse colônia de Portugal, mas agora passando para os Estados Unidos. E esse absurdo é que a gente não pode admitir, porque o que esses militares estão fazendo é um absurdo e eles têm que ser punidos, no mínimo, tá? Com prisão. Vamos começar por aí. Aí a gente segue agora com a matéria, Ana. Vamos lá. Tá mudo, Ana. Perdão, mutei por causa da abobrinha, esqueci de abrir de volta. Vamos lá. Problema. O também coronel Correia Neto respondeu que os generais não apoiavam um golpe. Ele, Bolsonaro, não tem o alto comando do Exército, não sei como se pronuncia isso, com ele. Assistente do Comando Militar do Sul, Correia Neto, conhecia o posicionamento do alto escalão. Isso daí já dá um comentário à parte, nessa coisa do não, mas uma parte do Exército não queria e tal, o Exército nos salvou. Por favor, né? Mas vamos lá. Continuando a leitura aqui. Em janeiro de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid também citou a ditadura militar. Diz ele, em 64 não precisou ninguém assinar nada, escreveu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em conversa com o tenente-coronel Sérgio Cavalieri. Diz lá, aspas, né? Velho, já passou da hora do Bolsonaro fazer alguma coisa. Velho, o cara tem as Forças Armadas nas mãos e por que permite tudo isso? Velho, quanto velho, hein? Velho, manda prender todo mundo do TSE e STF. Olha o nível, né? Olha o nível. Não, você vê, a gente vai mostrando e aí a gente vai vendo quanto mais absurdo tem, sabe? E eles criam um gabinete do ódio, eles desenvolvem, assim, essa matéria, depois o pessoal dá uma lida lá, mas assim, só piora, só piora. O importante que a gente tem que entender é o seguinte, galera, por mais que a gente às vezes esteja cansado, a gente só consegue melhorar as coisas quando a gente coloca o dedo na ferida, quando a gente aponta esses erros e tenta melhorar. Porque se a gente não melhorar pra gente, a gente melhora pros nossos filhos. Ou, eu não vou ter filho. Eu, por exemplo, pessoalmente não tenho filho até hoje, não quero ter, se tiver um dia tudo bem, mas não quero ter, mas eu quero deixar um mundo melhor para as pessoas que virão. Então, assim, vamos começar a ter um pouco mais de bom senso, né? Porque o grande absurdo que a gente tem é uma falta de consciência do que é cidadania, do que é patriotismo e do que é respeitar o Estado democrático de direito. Não é só Estado democrático e não é só Estado de direito. É o Estado democrático de direito, onde a democracia ela existe, só que existe um limite para a vontade do povo, que é o quê? O limite dos direitos individuais e coletivos de todas as minorias e de todas as pessoas, conforme está na Constituição. E aí, pegando isso, e aí chegando aqui para o final desse corte, eu vou trazer aquilo que eu gostaria
que fosse falado. Lembra que eu falei que o vitorioso conta a história? O vitorioso narra as coisas? O Japão, ele tem uma constituição desde 1947. É a mesma. Foi escrita pelos Estados Unidos, tá? O líder da Corte Superior lá dos Estados Unidos, junto com outros, se reuniu para ajudar a escrever, porque aquilo, a Constituição do derrotado, é escrita pelo vencedor. E aí eu queria pegar, Ana, se você puder, coloca aí, por favor, o artigo 9º. Você vai ver que tem um link aí. Vamos ao artigo 9º. Você vê, isso aí é o Congresso japonês, né? Mas, ó, vamos lá. Aí, ó, artigo 9º. Renúncia à guerra. Exatamente aí. Cadê? Ah, tá aqui. Capítulo 2, renúncia à guerra. Dá uma lida, por favor, nesse... Deixa eu aumentar aqui, que a idade chega aqui, a gente não enxerga. Vamos lá. Capítulo 2, renúncia à guerra. Artigo 9º. Aspirando... Deixa eu ler mais sério aqui. Aspirando sinceramente à paz mundial baseada na justiça e ordem, o povo japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação ou a ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O direito à beligerância do Estado não será reconhecido. Caraca! Exatamente. É isso, Ana. Pode deixar na tela isso aí, que acho que é bom a gente comentar com isso na tela. O que acontece é o seguinte: o Brasil já chegou a hora de acabar com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica. Por quê? Porque o que a gente precisa é o que existe no Japão hoje, que é o quê? Forças de defesa. Imagina só se a nossa Marinha e a nossa Aeronáutica está preparada para resgate, como teve a enchente lá no Rio Grande do Sul. Imagina se o nosso exército, ao invés de ficar planejando golpe, não está preparado para proteger a nossa Mata Atlântica e a nossa floresta amazônica e os nossos biomas. Ou seja, a gente tem que parar de achar que a gente é expansionista. A última guerra que o Brasil teve foi contra o Paraguai, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que essa tentativa de golpe, ela mostra que a gente tem que repreender essa beligerância, porque é uma beligerância que só está servindo para eles ganharem dinheiro às nossas custas, porque é o nosso imposto que paga o dinheiro deles, e outra coisa, eles não estão se prestando à defesa do Brasil, a defesa, onde é que eles estavam com todo o trabalho, com todo o aparato, em todas essas grandes crises que o Brasil teve. Sabe? Então, a minha opinião, e eu quero que algum senador ou deputado pega isso que eu estou falando agora, faz um projeto de emenda à Constituição para acabar com o Exército, Marinha e Aeronáutica, faz um copia e cola, pega esse artigo 9º aqui, é lindo, pega ele. Inclusive, isso aqui foi estratégia dos Estados Unidos. Usa isso, pelo amor de Deus, porque com isso você direciona os recursos para o lugar certo. Então eu quero terminar esse corte, Ana, dizendo isso. Milico já passou do tempo. Vamos para forças de defesa e não forças militares imprestáveis. E eu digo imprestáveis porque elas não se prestam a fazer o que seria a defesa da nação. E a prova disso é todo esse relatório da Polícia Federal. Então, se for para botar dinheiro, bota dinheiro ou em força de defesa ou na própria Polícia Federal, que está se mostrando muito mais útil do que esse exército que a gente tem. Certíssimo, doutor Bruno. Você estava perguntando onde é que estavam os milicos ali quando a gente precisava deles? Ué, estavam tramando golpe, né? Isso ocupa bastante do tempo das pessoas, né, Bruno? Trama golpe, aí tem que imprimir todas as coisas, né? Tem que fazer montagem. A gente vai falar da montagem da Alexandre de Moraes depois. Eles estavam muito ocupados, né, Bruno? Não dá também para ficar aí atendendo a população do país. Né? Tem que combinar. Dar golpe é um negócio assim trabalhoso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos lá, gente. Beijo. Até daqui a pouco, chat. Voltamos em instantes.